Método dos mínimos quadrados com ênfase em covariâncias. Esta é a quarta palestra de uma série de palestras sobre esse tema, baseadas no livro Método dos Mínimos Quadrados com Formalismo Matricial e no blog aqui identificado. Nesta palestra, nós vamos discutir as equações do método dos mínimos quadrados com o formalismo matricial e também como estimar variâncias e covariâncias dos parâmetros ajustados por esse método. Vamos examinar agora as equações do método dos mínimos quadrados com matrizes. As equações do método dos mínimos quadrados escritas de forma matricial são mais simples do que na forma tradicional. Como isso só ficará claro totalmente daqui a pouco, vamos pedir um pouquinho de paciência, mas o resultado será mais simples do que as maneiras mais tradicionais de fazer os ajustes. Assim como a propagação de incerteza, ou melhor, de variâncias e covariâncias, é bem mais compacta e simples no caso matricial, o mesmo vai acontecer com as equações de ajuste do método dos mínimos quadrados. Vamos retomar o estabelecimento do problema a partir do exemplo de mãe e criança. Uma vez a mãe na balança, esta indicou uma massa de 60 kg, ela e a criança 65 kg e apenas a criança 4 kg. Ou seja, caímos naquele sistema inconsistentes, uma vez m igual a 60, outra m mais f igual a 65 e outra f igual a 4. Claramente um sistema inconsistente. De fato é inconsistente porque há erros de medida. Os valores indicados pela balança não são os valores verdadeiros das massas dos três casos. Então, vamos escrever essas três equações da seguinte forma: 60 kg é a massa m0, o valor verdadeiro da massa da mãe, mais o erro dessa primeira medida. 65 kg é a massa da mãe mais a massa do filho, ambas massas verdadeiras, mais o erro da segunda medida. E 4 kg é a massa do filho verdadeira mais o erro da terceira medida. E1, E2 e E3 indicam nessas equações os erros correspondentes das três medidas. Evidentemente, assim como M0 e F0 são desconhecidos, E1, E2 e E3 também são desconhecidos. Essas três equações podem ser escritas de uma forma mais compacta assim. Um vetor 60, 65 e 4 é igual a uma matriz retangular 1, 0, 1, 1, 0, 1, vezes uma matriz coluna M0, F0, mais uma matriz formada pelos erros E1, E2 e E3. Ou seja, 60, fazendo o produto matricial, é igual a 1 vezes M0 mais 0 vezes F0 mais E1. Ou seja, o primeiro elemento da matriz mais à esquerda é igual à primeira linha da matriz vezes a matriz coluna M0, F0 mais E1. E assim por diante para as outras duas equações.
Essa forma de escrever é para preparar o caminho para o que segue. Então, repetindo um pouco, erro é a diferença entre o valor verdadeiro e o valor experimental. Não é conhecido, assim como o valor verdadeiro não é conhecido. Não confundir o uso da palavra erro com o uso da palavra desvio padrão, da expressão desvio padrão. E, insistindo, o erro é desconhecido, mas o desvio padrão e a variância, eles são conhecidos. Então, vamos montar aquela mesma equação da mãe, massa da mãe e do filho, no caso dos parâmetros de uma reta. Y igual a 0 mais B0x. A0 e B0 os valores verdadeiros, e aí uma tabela com 3 valores de x e os 3 valores correspondentes de y. Y1, Y2 e Y3. Y1, Y2 e Y3 têm incertezas, seus desvios padrões são conhecidos, x1, x2 e x3 são valores exatos. Escrevendo 3 equações adequadas para esses 3 dados experimentais, temos essas 3 equações. Y1 é igual a 0 mais B0 vezes x1 mais um determinado erro desconhecido. Y2 é igual a 0 mais B0 x2 mais um determinado erro. E a mesma coisa para Y3. Isso pode ser escrito de uma forma matricial, como aparece aqui à direita. Essas formas matriciais de escrever o problema, tanto este do ajuste dos parâmetros de uma reta, como também do exemplo das massas de mãe e filho, é bastante prático e isso vai ficar claro no que vem mais adiante. Notem que nos 2 exemplos anteriores, da mãe, do filho e dos parâmetros de uma reta, as equações que relacionam os parâmetros com os dados experimentais são lineares. Os dados experimentais dependem linearmente dos parâmetros. No caso, os parâmetros são massa da mãe e massa do filho, e os parâmetros A e B de uma reta. Essa situação, relação linear entre dados e parâmetros, é a situação em que o método dos mínimos quadrados vale de forma, vamos dizer assim, um pouco de uma maneira meio coloquial, vale em toda a sua capacidade, ele é o melhor método a ser adotado. No caso não linear, nós temos algumas limitações já mostradas na propagação de variâncias e covariâncias. Vamos agora ver um caso um pouco mais geral do que os 2 exemplos dados e escrever as equações na forma matricial que relacionam dados e parâmetros. Suponha a seguinte situação: Y1 é um dado experimental que depende dos parâmetros A01, A02, etc., até A0m, de m parâmetros, e é linear, y depende linearmente desses parâmetros, e de valores numéricos conhecidos, x1, x12, etc. A mesma coisa com y2, ele depende linearmente dos parâmetros A01, A02 até A0m. Os erros E1, E2, etc. É simplesmente a diferença entre o valor exato, calculado com o valor A0 dos parâmetros, os valores verdadeiros dos parâmetros, e o resultado experimental. E, insistindo, a relação linear entre
os y e os parâmetros, significa que não tem termos do tipo a01 ao quadrado, ou a02 vezes a03, ou 1 elevado a a01, ou e elevado a um parâmetro qualquer, etc. Ou seja, a relação é linear. Como nos dois casos dos exemplos anteriores, nós podemos escrever esse conjunto de equações em uma forma matricial, que é essa que aparece aqui. Um vetor coluna, y1, y2, yn à esquerda, correspondente aos dados experimentais. Uma matriz retangular, que tem tantas colunas quanto são os parâmetros a serem ajustados, e tantas linhas quanto são os dados experimentais. Em seguida, o vetor coluna com os valores verdadeiros e desconhecidos dos parâmetros e os erros também desconhecidos dos vários dados experimentais. Notem que nesse exemplo nós temos m parâmetros a serem ajustados e n dados experimentais. No caso da mãe e filho, nós tínhamos 3 dados experimentais, que são as 3 medidas na balança, e 2 parâmetros. Então, essa transparência coloca uma equação que estabelece a forma do problema. Essa equação matricial que nós vimos na transparência anterior, ela pode ser escrita da forma abaixo, com as matrizes y, x, a0 e um vetor de erros. A matriz y, no caso, é um vetor, coluna, com os dados experimentais. A matriz x é uma matriz retangular, com tantas linhas quanto são os dados experimentais, tantas colunas quanto são os parâmetros. Um vetor coluna, que são os parâmetros, e um vetor coluna correspondente aos erros. Então, a equação y é igual a x vezes a0 mais o vetor de erros é a equação matricial que mostra a relação entre os dados experimentais em y e os parâmetros no vetor a0. X, a matriz retangular, é chamada muitas vezes de matriz de planejamento. Matriz de planejamento porque ela reflete a forma que o experimento foi montado, ou seja, como que os dados experimentais se relacionam com os parâmetros que queremos determinar. Ou seja, um mesmo conjunto de parâmetros, ele pode ser medido de formas diferentes. Por exemplo, a aceleração da gravidade pode ser medida por queda livre, medindo-se as distâncias percorridas ou medindo-se as velocidades em instantes diferentes, por exemplo. 2 maneiras diferentes de medir a aceleração da gravidade. E vários outros problemas experimentais, vários outros problemas em física e em outras ciências experimentais caem em situação similar. Há mais de uma maneira de se estimar, de se relacionar os dados experimentais com parâmetros. Agora vem a questão do método dos mínimos quadrados. Lembram que o método dos mínimos quadrados propunha era procurar valores dos parâmetros que minimizassem a soma das diferenças quadráticas entre os dados experimentais e os valores calculados em função dos parâmetros. A generalização disso aí aparece nessa equação. É minimizar a diferença entre y menos xa transposto
V a menos 1, que é o inverso da matriz de covariância dos dados experimentais, e Y menos XA ao lado direito. Notem o seguinte, Y é uma matriz, é um vetor coluna. X vezes A também é um vetor coluna. Portanto, Y menos XA transposto é um vetor linha. Tem uma linha só e várias colunas. V a menos 1 é uma matriz quadrada e a diferença mais à direita, Y menos XA é um vetor coluna. Então o que nós temos é uma linha, uma matriz linha, um vetor linha, uma matriz quadrada e uma matriz coluna com uma coluna só. Esse produto vai dar uma matriz 1 por 1, pela regra de multiplicação de matrizes, ou seja, um número. O que nós precisamos é, como no caso mais simples anterior, derivar Q em relação a cada um dos parâmetros A, cada um dos parâmetros que aparecem no vetor A, e igualar essas derivadas a zero. Quando não há covariância entre os dados, e essa matriz V é uma matriz diagonal, a matriz V é a matriz de variâncias dos dados experimentais Y. Quando V é uma matriz diagonal, essa função Q de A, do B, C, etc., se reduz a uma soma de vários termos, como aparece nessa equação mais abaixo, dividido pelas variâncias. Estimativa dos parâmetros pelo método dos mínimos quadrados. Então, o que nós precisamos fazer é, repetindo, derivar aquele Q em função de todos os parâmetros e igualar essas derivadas a zero, né? Ou seja, temos que fazer dQ dA igual a zero para A igual a 1, A2, etc., até AM. Esses valores em relação aos quais estão sendo calculadas as derivadas, os valores AJ, eles aparecem naquele vetor coluna com os parâmetros. Embora possa parecer que é uma coisa muito difícil de fazer, derivar em relação aos elementos de um vetor que aparece dentro de um parênteses multiplicado por uma matriz, etc., de fato não é. Basta um pouco de paciência que nós podemos conseguir essa derivada. Bom, não vamos fazer aqui esse cálculo explícito. Como eu disse, ele é factível, ele não é difícil. Pode ser trabalhoso, mas não é difícil. E vamos chamar de ATIL, vetor ATIL em negrito, e mostrar só o resultado. O ATIL é calculado a partir dessa expressão. Os parâmetros ajustados são dados por uma equação matricial, onde aparece o X, a matriz de planejamento, V, que é a matriz de covariância, e o vetor de dados Y. A TIL corresponde a um vetor cujos elementos são os valores ajustados dos parâmetros. Como atualmente operar com matrizes é uma coisa muito simples, em qualquer planilha, qualquer software e vários programas disponíveis, nós podemos fazer inversão, transposição e multiplicação de matrizes. Essa equação ela é muito útil na prática, é muito simples na prática. Vamos retomar o exemplo dos pesos de mãe e filho.
Escrito na forma matricial, aqui aparecem, no primeiro vetor, coluna esquerda, as massas observadas nas pesagens da mãe com o filho no colo, 65 kg, e apenas do filho, 4. A matriz retangular com 3 linhas, pois temos 3 dados, e 2 colunas, pois temos 2 parâmetros, corresponde à matriz de planejamento. Ela descreve como que as medidas foram feitas. E o vetor de erros à direita para identificar o erro de cada um dos dados. E os parâmetros aparecem no vetor M0, F0. Por exemplo, 60... fazendo multiplicação, é igual a linha 1, 0, que multiplica a coluna M0, F0. Então, 60 é igual a M0 mais E1, que é uma das equações que iguala a massa observada, 60 kg, com a massa verdadeira e desconhecida, M0, e um erro também desconhecido. Então, cada um dos produtos dessa matriz retangular pela matriz com os parâmetros, pelo vetor M0, F0, cada um dos termos desse produto leva a uma das equações correspondentes aos 3 experimentos. Para continuar o problema, vamos supor que todos os desvios padrões sejam iguais a 1, os desvios padrões das medidas de massa, do 60, do 65 e do 4. Ou seja, a matriz de covariância é uma matriz identidade de ordem 3, uma matriz 3 por 3, cuja diagonal é composta de valores 1, e fora da diagonal é 0, pois estamos supondo que não haja covariância entre os dados. Explicitando as matrizes, estou repetindo aqui a equação, e explicitando a matriz composta pelos dados, uma matriz coluna, é aquela primeira à esquerda, o que eu vou chamar de vetor Y, a matriz de planejamento X e a matriz de covariância, que é a matriz identidade. O resultado do ajuste é calculado por aquela expressão x transposto VA menos 1x, tudo isso invertido, vezes novamente x transposto VA menos 1y. Essa conta vai levar aos valores estimados dos parâmetros M e F. O resultado está aqui. As massas estimadas são 60,3 kg para a mãe e 4,3 para o filho. Evidentemente, este é exatamente o mesmo resultado que havíamos obtido usando o procedimento tradicional do método dos mínimos quadrados. O segundo exemplo é o ajuste de parâmetros de uma reta. Y igual a A0 mais B0x é a reta com parâmetros A0 e B0 desconhecidos. Os dados experimentais estão aí, x é menos 2, menos 1, 0, 2 e 5, e os valores correspondentes de y. Então, esses 5 dados experimentais, eles correspondem a 5 equações desse tipo. Y1 é igual a 0 mais B0 vezes x1 mais o erro da primeira medida de y. Y2 é igual a 0 mais B0 x2 mais o erro da segunda medida. E assim por diante, e o y5 é a 0 mais B0 vezes x5 mais o erro da quinta medida. Por exemplo, esta quinta linha, y5, é menos 10,8, ou seja, menos 10,8
é igual a A0 mais B0 vezes 5, que é o valor de x5, mais um erro. Aqui estão as matrizes que nós vamos precisar. A matriz de planejamento X é uma matriz cuja primeira coluna é formada por valores unitários, a segunda coluna pelos valores X. A matriz Y é a matriz com os dados experimentais e estamos supondo que a matriz de covariância é uma matriz de identidade de ordem 5. Note que a matriz de planejamento X, cuja primeira coluna é 1, essa primeira coluna feita por números uns são os fatores que multiplicam o A0 em cada uma dessas 5 equações escritas. Por exemplo, Y1 é igual a A0 mais B0x1 mais E1. Ou Y1 é igual a 1 vezes A0, por isso aquele 1, mais B0 vezes x1, mas x1 é menos 2, por isso aquele menos 2 na primeira linha da matriz de planejamento X. E assim por diante. Então, a matriz de planejamento corresponde aos valores numéricos que multiplicam os vários parâmetros que estamos ajustando. O resultado aparece aqui, simplesmente para ilustrar. Os pontos nesse gráfico correspondem aos pontos experimentais, aos valores experimentais. A barrinha de incerteza corresponde a uma unidade para cima e uma unidade para baixo em cada ponto, que são os desvios padrões, e os valores numéricos do ajuste aparecem nessa transparência, na expressão de ATIL. ATIL é menos 2,57, menos 1,85, que é o BTIL. E aí essa linha reta corresponde à função ajustada, aos parâmetros ajustados da função y é igual a mais bx. Vamos, nesse exemplo, discutir a média de dois dados experimentais. Nosso objetivo é obter uma expressão explícita para os vetores y, para a matriz x, para o vetor A0 e para o vetor de erros E. Neste caso, vamos supor que os dois dados experimentais, y1 e y2, têm os mesmos desvios padrões sigma. No exemplo a seguir, os desvios padrões vão ser diferentes. Pois bem, nós temos então dois dados experimentais correspondentes à medida de uma mesma grandeza. São dois valores correspondentes à medida de uma mesma grandeza. Então, nós podemos escrever as equações dessa forma. y1, o valor experimental da observação dessa grandeza, é igual a y0, desconhecido, mais e1. y2 é igual a y0 desconhecido, mais o erro da segunda medida. Aí estão os dois dados, e a partir dessas duas equações, nós temos os vetores y, a matriz de planejamento x e o vetor A0, que no caso é uma matriz 1 por 1. Y é o vetor de dados, formado por y1 e y2. X é a matriz de planejamento. Então, as várias são tanto as linhas quanto são os dados experimentais. Portanto, duas linhas. São tantas colunas quanto são os parâmetros. Como temos um parâmetro só a ajustar, é o valor verdadeiro de y, então ela tem uma coluna só.
E os valores numéricos correspondem àqueles valores que multiplicam os parâmetros nas duas equações, 1 e 1. E a matriz A0 é uma matriz 1 por 1, com um único elemento, com o parâmetro que nós queremos ajustar. A equação do método dos mínimos quadrados leva ao seguinte resultado. A TIL, que é essa equação matricial, x transposto, V a menos 1, x, etc. V é a matriz dos desvios padrões ao quadrado, é a matriz de covariância, com sigma ao quadrado na diagonal, os dois sigmas, os dois desvios padrões são iguais, e 0 fora da diagonal. Fazendo a conta, neste caso é simples fazer a conta, inverter uma matriz diagonal 2 por 2 é uma coisa muito simples de fazer, é simplesmente a inversão dos vários elementos, e o y_til, que é o valor ajustado para y0, o que é o parâmetro ajustado, é simplesmente a média de y1 e y2, como é evidentemente esperado. Ou seja, se nós temos várias medidas de uma mesma grandeza, todas elas com o mesmo desvio padrão e sem covariância entre elas, o valor a ser adotado é a média simples de todos esses dados. Dito de outra forma, a média é o resultado indicado pelo método dos mínimos quadrados. Vamos a mais outro exemplo. Y1 são dois dados correspondentes à observação de uma mesma grandeza e o mesmo y0, como no caso anterior, mas com desvios padrões diferentes. Então, a matriz de covariância de y1 e y2 é uma matriz cujas variâncias, σ1² e σ2² são diferentes, e neste caso ainda estamos supondo que a correlação entre os dados seja nula. Então, aqui à direita aparece a matriz de covariância de y1 e y2. Aqui está o vetor de dados, o vetor y1, y2, a matriz de planejamento, que é essa matriz coluna com os dois valores iguais a 1. Esses valores iguais a 1 é porque y1 é igual a 1 vezes y0 mais e1, e y2 é igual a 1 vez y0 mais e2, ou seja, essa matriz X tem como elementos os valores que multiplicam os parâmetros, no caso é um só parâmetro, y0, nos experimentos realizados. A0 corresponde aos parâmetros, os valores verdadeiros e desconhecidos dos parâmetros, e é simplesmente uma matriz 1 por 1, cujo único elemento é y0. O valor ajustado é simplesmente fazer essa conta matricial, e lembrando que o inverso de uma matriz diagonal é uma matriz também diagonal, cujos elementos correspondem aos inversos dos elementos da matriz original. Então, quem quiser fazer essa conta à mão pode ser feita, é fácil fazer. E o resultado experimental aparece aqui. O valor adotado, y_til, o valor ajustado pelo método dos mínimos quadrados, é uma média ponderada entre os dois dados experimentais, y1 e y2, cujos pesos são iguais aos inversos das suas variâncias.
ou seja, y1 sobre sigma 1 quadrado mais y2 sobre sigma 2 quadrado, dividido por 1 por sigma 1 quadrado, 1 por sigma 2 quadrado, que é simplesmente a média ponderada. Vamos agora discutir como estimar variâncias e covariâncias dos parâmetros ajustados. Lembrando que os parâmetros ajustados são dados por uma expressão desse tipo. Então, notem o seguinte: a TIL é igual a uma sucessão de transposições, multiplicações, inversões de matrizes, vezes y ao lado direito. Ora, x e v são matrizes cujos valores são conhecidos exatamente, não são susceptíveis à incerteza. A incerteza do lado direito aparece apenas no vetor y, ou seja, a TIL é uma matriz formada pelo x, v a menos 1, etc., vezes o y, o vetor de dados. Como A depende de y, a matriz de covariância de A depende da matriz de covariância de y. E a gente vai calcular isso simplesmente usando aquela expressão de propagação de variâncias e covariâncias que nós já discutimos. Novamente, aqui a expressão para o valor ajustado dos parâmetros, a TIL. A TIL é uma sucessão de transposições, inversões, multiplicações de matrizes, vezes o y, os dados experimentais mais à direita. Note que todos esses termos que aparecem dentro desse retângulo vermelho são conhecidos exatamente. A matriz X, que é a matriz de planejamento, a matriz V, que é a matriz de covariância dos dados experimentais Y. Então, tudo isso são números exatos. Portanto, as incertezas, variâncias e covariâncias de ATIL dependem apenas das incertezas, variâncias e covariâncias de V. E o que nós temos que fazer é simplesmente aquela propagação de incerteza ou de variâncias e covariâncias que nós já discutimos. Precisamos derivar cada ATIL em relação a cada y, montar aquela matriz de derivadas parciais e fazer o produto dela pela matriz de covariância de y e por ela mesma transposta. A matriz de derivadas parciais, com alguma paciência, nós conseguimos mostrar que é exatamente aquele conjunto de matrizes do retângulo vermelho em cima. Quer dizer, a hora que nós fazemos a matriz derivada, é dA1, dy1, dA1, dy2, etc., usando a expressão acima, a gente descobre que essas derivadas é uma matriz dada pelo produto de matrizes que aparece no retângulo vermelho. Novamente, com um pouco de paciência, nós podemos mostrar isso. Não é o caso de mostrar aqui e não é um problema difícil. Ele pode, no caso, nem é trabalhoso, é um pouco paciência de escrever de forma adequada e nós descobrimos esse resultado indicado aqui. Em seguida, o que nós temos que fazer é multiplicar a matriz D, que é essa matriz composta pelos produtos de matrizes, vezes V, vezes a matriz D novamente à direita e transposta. Lembrando que transposição de produto de matrizes é o produto das matrizes transposta e
comutando transposição com inversão, um pouco de paciência, a gente mostra que este produto leva ao seguinte resultado. V de atil é simplesmente D vezes a matriz de covariância de Y, que é a matriz V, vezes D transposto. E fica simplesmente X transposto V a menos 1x a menos 1. Ou seja, nós conseguimos determinar facilmente a matriz de covariância dos parâmetros ajustados, V de atil, em função da matriz de covariância dos dados experimentais, V. E depende apenas da matriz X, que é a matriz de planejamento. Então, repetindo, atil é um produto de várias matrizes vezes Y, toda a incerteza, as incertezas, variâncias e covariâncias neste problema estão em Y, no vetor de dados Y. Portanto, a incerteza, variâncias e covariâncias de atil dependem apenas das incertezas de Y, e o resultado é esse que aparece aqui dentro dessa elipse, desse elipsoide, dessa elipse vermelha. Novamente, bastante fácil de fazer o cálculo. É fácil fazer o cálculo. Pois bem, o método dos mínimos quadrados com formalismo matricial se reduz a algumas poucas equações básicas. Uma delas é aquela que estabelece o problema. Y são os dados experimentais, A0 os parâmetros desconhecidos e X uma matriz chamada de planejamento, que é a matriz que relaciona os dados experimentais Y com os parâmetros que nós queremos estimar. E um vetor de erros, que é a diferença entre o dado experimental e o valor verdadeiro do dado experimental, que é obtido a partir do produto de X vezes A0, os valores verdadeiros dos parâmetros. Essa diferença é o erro, que também é desconhecido. Então, o primeiro ponto do método dos mínimos quadrados é escrever esta equação. Nós vamos mostrar alguns exemplos, ou repetir alguns exemplos, e isso talvez ajude a reforçar a memória de como montar essa equação. Os parâmetros ajustados são dados por essa expressão, simplesmente produtos de matrizes. E a incerteza, variâncias e covariâncias dos parâmetros ajustados, elas são dadas por essa equação. Essas três equações básicas do método dos mínimos quadrados, sendo que a última delas nós obtivemos a partir de uma expressão de propagação de incertezas, basicamente o que nós precisamos para usar o método em várias aplicações. Vamos voltar aos exemplos dos pesos de mãe e filho. Aqui está a equação que estabelece o problema, o vetor de dados 60, 65 e 4, a matriz de planejamento, o vetor de parâmetros M0, F0, os erros e a matriz de planejamento explicitada à direita. Supondo que todos os desvios padrões sejam iguais a 1 e não haja covariância entre os dados, aqui está a matriz de covariância dos dados experimentais. A matriz de covariância dos parâmetros é calculado dessa forma: x transposto V a menos 1x a menos 1. E aqui está o resultado. A matriz de covariância do peso ou da massa da mãe e do filho é essa que aparece aqui, e o vetor atil
dos parâmetros ajustados, aquele lá 60,3 kg para a massa da mãe e 4,3 kg para a massa do filho. Então, a massa da mãe é estimada como sendo 60,3 kg, mais ou menos, em certeza de um desvio padrão, 0,8. 0,8 é a raiz quadrada de 0,67. A mesma coisa para a massa do filho, 4,3 mais ou menos 0,8. Novamente, 0,8 é o desvio padrão, que é a raiz quadrada da variância. E a covariância das massas da mãe e do filho é menos 0,33. O exemplo 2, consumo de combustível na cidade e na estrada em litros por quilômetro. Aqui estão os dados experimentais. As distâncias percorridas vão dar origem à matriz de planejamento X. Então, 100 km na cidade, 200 km na estrada, deu um consumo de 28 litros. 300 km na cidade, 100 na estrada, deu um consumo de 43 litros. E 400 km na cidade e nada na estrada, o consumo foi de 49 litros. Aqui está a matriz de planejamento, 28, 43 e 49 são os consumos. A matriz de planejamento é formada pelos valores numéricos que multiplicam as grandezas que nós queremos, que é o gasto de combustível na estrada e o gasto de combustível na cidade. Então, ela é feita por aqueles valores da tabela anterior. Vamos supor que V seja uma matriz identidade, com 1 na diagonal, e, portanto, a inversa de V também é uma matriz identidade, com 1 na diagonal, e aqui aparecem os resultados. Atil, 0,12 litros por quilômetro na cidade e 0,077 litros por quilômetro na estrada, e a matriz de covariância V de Atil, calculada daquela forma simples, está aqui o resultado. Nós estimamos o consumo de um veículo em litros por quilômetro, porque fazendo assim a relação entre o dado experimental, consumo total, e os parâmetros, consumo em litro por quilômetro na estrada e na cidade, era linear. Essas relações entre dados e parâmetros eram relações lineares. O mais comum, entretanto, é estabelecer ou definir o consumo de um carro em quilômetros por litro. Isso, então, faria com que o problema deixasse de ser linear e nós estaríamos fora do quadro ideal do método dos mínimos quadrados. Entretanto, como é mais usual o consumo em quilômetro por litro, vamos transformar a eficiência do veículo em litro por quilômetro nessa unidade mais usual. Assim, o consumo na cidade YC é o inverso do gasto na cidade, que é 8,7 km por litro, e na estrada 13 km por litro. Entretanto, quais são as variâncias e covariâncias desses dois parâmetros, desses dois novos parâmetros? Para fazer isso, nós podemos usar a expressão de propagação de variância e covariância, que é aquela expressão com a matriz das derivadas, e fazer esse produto dV transposto. Esse caso é uma aproximação por causa da não linearidade. As derivadas parciais, derivada de YC em relação a GC, quando nós fazemos essa derivada, é menos 1 por GC quadrado. Fora da diagonal, derivada de YC em relação a GE, que é o gasto na estrada, é 0,
E a matriz, então, aparece aqui do lado direito, a matriz de derivadas. Fazendo a conta, usando o resultado anterior, aqui a gente tem a matriz de covariância entre os gastos desse veículo, os consumos desse veículo em quilômetros por litro. A matriz de covariância é essa que aparece aí. E as incertezas são as raízes quadradas da diagonal, dos termos da diagonal da matriz de covariância, e aparecem nessa equação aqui embaixo. Vamos fazer um resumo dos resultados principais do método dos mínimos quadrados. Um primeiro aspecto importante é a existência de uma relação linear entre os dados experimentais e os parâmetros. Os dados experimentais aparecem num vetor y, nessa equação à direita, e os parâmetros num vetor A0, uma matriz coluna A0, e a relação entre os dados e os parâmetros é uma relação linear, e os termos da matriz X, que é a matriz de planejamento, são valores exatos e conhecidos. Evidentemente, A0, o valor verdadeiro dos parâmetros, assim como o vetor de erros, E, são desconhecidos. A matriz de covariância dos dados experimentais, ou seja, a matriz de covariância de Y, deve ser conhecida. Insistindo, os erros são desconhecidos, conhecem-se apenas as incertezas, as variâncias e covariâncias. O resultado do método dos mínimos quadrados aparece nessa expressão ATIL. O valor ATIL é o valor estimado, são os valores estimados para os parâmetros. E a matriz de covariância de ATIL aparece nessa equação à direita. Essas três equações em letra preta são as três equações básicas do método dos mínimos quadrados. É importante observar que em nenhum momento foi feita qualquer hipótese quanto à forma da função densidade e probabilidade dos dados. Ela pode ser gaussiana, Poisson ou qualquer forma de distribuição. Nem sequer os dados precisam obedecer a uma função densidade e probabilidade contínua. A única coisa é que as variâncias dos dados e as covariâncias entre os dados precisam ser conhecidas. E é importante ainda dizer que existem casos em que os desvios padrões e, portanto, as variâncias são infinitos. E, nesse caso, o método dos mínimos quadrados não pode ser aplicado porque simplesmente um termo de variância sendo infinito inviabilizaria as operações com a matriz V.